Pessoal, professor Gessé falando aqui. Vamos continuar nossos estudos sobre reações de adição, tá bom? A última aula a gente falou sobre esse tema aqui, ó, características de uma ligação covalente, tá? A gente estudou como esses compostos eles reagem, tá? E formam aí como é que essa ligação é quebrada. A gente estudou que tem uma mais fraca, outra mais forte, e estudamos como é que ela se caracteriza, tanto no alceno como no alcino, tá bom? Porque aqui a gente tem apenas uma possibilidade de quebrar a ligação, aqui a gente tem duas. Vou falar aqui de uma forma melhor para vocês. Eu tenho aqui, ó, eu ampliei aquela primeira reação, eu tenho um alceno. Por que existe aí a possibilidade de quebrar apenas uma das ligações? Tá? Porque eu sei que aqui em cima eu tenho uma ligação π, né? De forma genérica, viu, gente? Não é porque obrigatoriamente é em cima, não. Tá? Uma ligação π e uma ligação sigma. E eu sei que essa π ela tem uma menor quantidade de energia. Tá? Ela tem a maior possibilidade de ser quebrada. Então, a ligação π ela vai ser rompida, formando aí, tá, esse composto. Duas possibilidades de duas novas ligações. Eu abro aqui duas ligações. Eu mantenho uma e quebro a outra, né, gente? Ó, permanece uma aqui e eu vou ter duas ligações aqui em cada carbono. Cada carbono vai abrir uma valência aí. Esse composto aqui AB, ele vai, né, ser rompido aqui essa ligação e cada um vai, né, entrar no seu carbono característico. Então eu tenho aqui essa possibilidade de reação. Isso é adição. Esses compostos aqui, ó, eles vão ser, né, esses elementos eles vão ser adicionados aqui dentro da minha estrutura, tá certo? Em um carbono e no outro. Já na outra possibilidade, que são os alcinos, a gente tem, ó, deixa eu passar aqui pra gente. Temos aqui essa possibilidade. Existe duas. Por que existe duas possibilidades, né, de quebra mais fácil, né, de ligações de serem quebradas de forma mais fáceis? Porque exatamente eu tenho duas ligações π agora, né, uma ligação π aqui e outra ligação π aqui. Aqui no meio eu tenho uma ligação sigma. Então essa de cima e essa de baixo, né, de forma genérica, elas vão ter uma menor quantidade de energia e elas podem ser quebradas. Então, na primeira etapa aqui, em uma primeira etapa de reação, eu vou ter a quebra de uma das ligações e aí eu vou continuar com a minha insaturação. Então, de um alcino eu formo um alceno, tá bom? Eu continuo, mas essa reação ela pode ter continuidade, tá? Essa reação ela pode ter continuidade. Então, ela pode prosseguir, tá? E quebrar ainda essa ligação π que está aqui em cima, galera, ó. Tá? Fica uma ligação π restante. Então, essa ligação ela pode formar novamente aí mais um composto, né? Ainda pode formar um alcano, tá certo? Então, ela vai formar aqui um alcano no final, tá? Se ela continuar, se ela se processar novamente. Lembrando que aqui, quando ela forma um alceno, ela pode ter uma geometria, né? A isomeria cis-trans, certo? Dependendo dos grupos que a gente tenha aí formado durante a reação. Nessa forma aqui, no caso, elas são cis, né, porque está no mesmo lado. Se esses grupos aqui tivessem lados opostos, a gente teria a forma trans. Nunca se esqueça disso, tá? Mas hoje a gente vai falar, tá? A gente foi apenas uma introdução da nossa aula. A gente vai falar sobre os tipos de reações de adição, a classificação delas. A primeira é a de hidrogenação, tá? O que eu vou fazer? Eu vou adicionar hidrogênio. Normalmente eu utilizo aí... Opa, deixa eu voltar aqui, que eu tenho que usar a canetinha. Eu tenho que usar o hidrogênio, né? Hidrogenação, pessoal, eu vou usar o hidrogênio molecular, o hidrogênio gasoso, certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui agora a hidrogenação do eteno, tá? Que é essa molécula aqui, ó, et, né? De dois carbonos, ligação dupla, e um hidrocarboneto, termina com O. Então eu tenho essa ligação dupla, ela vai ter uma ligação π que vai ter menos energia e vai ser quebrada. Vai formar aí dois compostos, né? Duas possíveis ligações. E nessa ligação eu vou adicionar hidrogênio. Aqui está o hidrogênio ligado a hidrogênio com a ligação simples. É a fórmula estrutural. Mas eu sei que isso daqui é o quê? É o H2, lógico, né? Então essa ligação vai ser rompida. E aí cada hidrogênio vai ser adicionado a um carbono, como a gente está vendo aqui. O que a gente pode perceber dessa reação? Tu tem um alceno, certo? Que é o eteno, e aí tu forma um alcano, outro tipo de hidrocarboneto, né? Outra classificação. Então é uma das formas de tu obter um alcano. E isso na presença de catalisador, viu? Nunca se esqueça, não é apenas você colocar
o hidrogênio na presença do alceno que ele vai reagir. Para essa ligação ser rompida, ele necessita da presença de um catalisador, normalmente um catalisador metálico, mas isso a gente vai estudar de forma bem específica na hidrogenação catalítica. Tá? Vamos continuar aqui. A próxima reação é a de hidroalogenação. Deixa eu ver se eu pulei, hidrogenação não. Hidroalogenação, tá? É a segunda classificação. Então, eu vou adicionar hidrogênio, vem de hidro aqui, e halogenação, a outra parte vai ser um halogênio. Então, eu preciso de uma molécula que tenha o hidrogênio, tá, ligado a um composto X, que pode ser qualquer halogênio. Como a gente tem aqui o exemplo, ó, o hidrogênio ligado ao cloro, que é um halogênio. Essa ligação vai ser rompida, também na presença de um catalisador. Como eu tenho o alceno aqui ainda, o eteno, continuou com o exemplo, essa ligação π vai ser rompida. E agora eu vou adicionar um hidrogênio proveniente daqui e um cloro também proveniente da molécula do ácido, né? No caso aí o HCl. Então, quando eu tenho um hidrogênio e um halogênio sendo adicionados na minha estrutura, eu tenho uma hidrohalogenação. É o segundo tipo de reação. Tá? Vamos lá ao terceiro, são 4. A halogenação é bem simples. Tá bom? A halogenação, tu vai adicionar halogênios. Né? No caso, não tem hidrogênio aqui. Tá? Por exemplo, eu tenho aqui a molécula de BR2, pessoal, né? BR2 aqui, ó, tá? Aqui é um halogênio. Normalmente tu tem BR2, tu tem cloro 2 e tu também tem o I2. Não tem o flúor, por quê? Porque ele é muito reativo e já causa outros tipos de reação. Normalmente eu tenho o cloro, tá? Bromo e iodo, tá bom? Aqui no caso eu tenho uma bromação. Se eu for cloro, cloração, iodo, iodação. Essa molécula vai ser rompida, tá? Normalmente, às vezes nem precisa de catalisador, porque normalmente elas quebram facilmente. E aí, mas aqui no caso eu tenho a presença de um catalisador, essa ligação vai ser rompida, como a gente já está vendo aqui de forma bem insistente, né? A ligação π, que aí tem menos energia, vai ser rompida, e os halogênios vão ser adicionados. Então, quando eu tenho a adição apenas de halogênio, eu tenho aí a halogenação de um alceno, tá bom? Formando aqui o que? Um haleto orgânico, tá, galera? Então, essa daí é a halogenação. A próxima e última é a hidratação. A hidratação, a gente já lembra, né? É a adição da molécula. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, galera, senão adicionei a canetinha. A hidratação, eu vou ter aí a adição da molécula de água, tá? Aqui tem hidrogenação, mas na verdade é hidratação, viu? Hidratação do eteno. Viu, galera? Porque ficou um risco no slide. Então, forma de obtenção do eteno em alguns países, né? Forma de obtenção do etanol em alguns países. Então, o etanol, não obrigatoriamente, ele vai vir da cana-de-açúcar, né? Do meio vegetal. Ele pode vir também aí de um substrato do petróleo. Eu tenho aqui o alceno, que é o eteno, e eu vou adicionar água. Perceba que aqui está a fórmula estrutural para que você consiga ver o rompimento da molécula. Eu vou separar hidrogênio, né? O cátion hidrogênio, e o ânion a hidroxila. Né? Lógico que eu estou vendo que aqui é H2O, tá bom? Essa molécula vai ser rompida na presença de catalisador, porque ela não rompe de qualquer forma, ela necessita de um catalisador. E aí em um carbono eu vou adicionar hidrogênio, e no outro eu vou adicionar o OH, proveniente aqui da água. E aí eu tinha um alceno e vou formar um álcool. Por que é um álcool? Uma hidroxila ligada a um carbono saturado, pessoal. Então eu tenho um alceno e aí eu vou formar um álcool. Tá bom? Então, cada uma das reações de adição, elas apresentam um produto diferente. Eu vou formar um haleto orgânico, ou eu posso formar um álcool. No caso aqui da hidratação, eu formo um álcool. Tá? Na halogenação, eu formo um haleto orgânico. Nesse caso aqui também da adição, né, hidrohalogenação, eu também formo um haleto orgânico. E aqui eu formo um alcano na hidrogenação. Esses são os tipos de reações que envolvem as reações de adição, né, de forma bem básica. E, né, na reação de um alcino, por exemplo, né, no caso tu tiver um alcino, eu disse que essa reação pode ser consecutiva, mas se a reação cessar, né, uma das ligações vai ser rompida, porque eu tenho duas ligações π, vai formar aqui um composto AB. Dependendo da posição deles, eles vão apresentar isomeria constitucional, né, isomeria geométrica, melhor dizendo, cis-trans. Se os grupos estiverem do mesmo lado, eu tenho a forma cis, né? Esses radicais aqui são iguais. Ou se eles estiverem em lados opostos, porque aqui eu não tenho a rotação da molécula de forma livre, ou a molécula é essa ou é essa. Tá? Eu tenho a forma trans, certo? Sendo que a trans aí provavelmente é a mais estável.
tá bom? Então, essas informações que eu tenho para passar para vocês, tá? Essa reação aqui pode ser consecutiva, ela não, às vezes não para só aqui, dependendo do meio reacional que tu tem ali no teu laboratório, no teu sistema, e a gente para por aqui. Próxima aula a gente vai falar das partes mais específicas, né, e atualidades sobre reações de adição, tá bom? Então, forte abraço a todos e até a próxima aula.